aqui, reunidos mais uma vez para a nossa segunda semana do ciclo do Março Mulher 2021. E para dar início para a nossa segunda semana, nós temos a palestra O papel dos serviços na intervenção transformativa na vida de mulheres e homens em situação de violência. E para explanar hoje, nós temos a Elza Fratini Montali, que é coordenadora do SEAMO e coordenadora da Rede Mulher, e nós temos também o Fabrício Dorigatti, que é coordenador do SERAV. Sem mais delongas, passarei a palavra para a nossa vice-presidente, Luciana Freitas, já antecipadamente agradecendo a Priscila de São Paulo pelo suporte, pela OAB São Paulo, agradecendo as nossas superpoderosas Carol, Beatriz, Andressa e Miriam, agradecendo a diretoria da OAB por todo o apoio, agradecendo a Prefeitura de Campinas, que permitiu a disponibilização da Elza e do Fabrício estarem participando hoje com a nossa live. E gostaria agora de ouvir algumas palavras da nossa vice-presidente, Luciana Freitas. Lu, com você. Obrigada, Fábia. Boa noite a todas, a todos. É um prazer recebê-los, né? Recebê-las para mais uma noite aí de palestra do nosso mês de março aqui da UAB Campinas. Eu costumo dizer, basicamente em todos os eventos que eu tenho a oportunidade de apresentar, de participar da abertura, dizer o quão importante são as comissões temáticas, né, para ajudar o trabalho da diretoria de uma subseção, né? Então, aqui em especial, a todas as nossas, aos nossos presidentes, aos nossos presidentes de comissão, aos membros de comissão, particularmente neste evento, né, em todo esse evento que a gente tem no mês de março, a Comissão da Mulher Advogada, na pessoa da doutora Fábia. Então, agradecer a vocês essa voluntariedade, essa disponibilidade, essa dedicação que vocês têm na realização dos mais diversos trabalhos. A Comissão da Mulher Advogada, ela não só promove as palestras para nós falarmos a respeito de assuntos, né, que são aí ligados à questão da mulher advogada e da mulher, né, em si, mas também em serviços, muitas vezes, comunitários, sociais, que em razão da pandemia às vezes ficam mais restritos, né, estão mais restritos, mas com certeza a comissão já participou de diversos eventos, né, e até mesmo nessa integração de toda a Rede Mulher e da participação dos municípios também, que envolve, né, diversos órgãos. Então, agradecer aí, Fábia, a você, a todos os membros de comissão, a dedicação que vocês têm, o trabalho que vocês exercem, né, com maestria. Então, em nome da nossa diretoria aqui da OAB Campinas, muito obrigada. Agradecer as nossas meninas aqui, que sempre nos acompanham nas palestras, né, a Carol, a Beatriz, a Andressa, a Miriam, a Priscila, que está aqui pela OAB São Paulo também, agradecer a possibilidade de nós termos essa sala virtual, né, através da plataforma Zoom. Apesar de toda a nossa situação, podermos nos encontrar aqui, né, ter esse espaço de fala, de debates, de discussão, isso é muito importante. E agradecer a Elza e ao Fabrício, sempre super acessíveis e super disponíveis, né, quando a Fábia faz o convite, pessoas que têm aí uma capacidade, uma competência em todos os assuntos que se propõem a falar. Então, dizer para vocês que é um prazer recebê-los aqui mais uma vez, as portas estão abertas aí, e tenho certeza que o tema de hoje também, né, é muito reflexivo e faz com que a gente consiga pensar e valorizar, em especial, né, todas essas dinâmicas para melhora desse círculo vicioso, muitas vezes, que a violência faz, né, ou torna a convivência familiar. Então, agradecer imensamente a participação de vocês, agradecer também a todos aqui que nos acompanham, tem membro de comissão, tem presidente de comissão, muito obrigada a todos vocês. Vou devolver a palavra à Fábia.
Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial a toda a minha comissão pelo apoio, pela divulgação, pelos compartilhamentos, a alguns membros que estão fazendo voluntariamente os vídeos convidativos, e hoje eu quero agradecer a Samantha Cavalcante, que fez o vídeo convidando para a palestra da Elza e do Fabrício de hoje. E gostaria de agradecer também os estudantes que aqui estão presentes e quero que vocês saibam, principalmente os que vão trabalhar em TCC sobre violência doméstica ou qualquer assunto que esteja abrangendo a violência doméstica. A palestra de hoje é uma aula para vocês. Aqui em Campinas, tanto a Elza quanto o Fabrício são referências quando se trata de assuntos de violência doméstica. Então, aproveitem todo o ensinamento que eles têm para passar para vocês, porque é ímpar, é valioso, e eu, com certeza até aqueles advogados que desejam militar na área de violência doméstica, na área criminal, ou até mesmo na área de civil, guarda, família, etc., a palestra de hoje é imperdível. Então, com vocês, sem mais delongas, Elza Fratini Montale e Fabrício Dorigatti. Muito obrigada. Obrigada, Fábia. Obrigada a toda a comissão, né, pelo trabalho, a Samantha que fez o vídeo e pelo convite, principalmente, né? Sempre um prazer imenso essa parceria. A Fábia e as pessoas da comissão da Mulher Advogada, principalmente, que são muito parceiros e sempre nos acolhem de uma forma muito especial também nas nossas propostas e nos nossos eventos, e é muito bom poder contar com vocês, né? O ano de 2019, no final de 2019, nós tivemos o lançamento do fluxo de atendimento para mulher em situação de violência aqui em Campinas, que contou com todo o apoio da OAB, foi um evento incrível, que dá uma saudade, né? Daquele auditório cheio de novo, foi tão gostoso, foi tão especial, e então é sempre um prazer quando vocês nos chamam para a gente poder eu não gosto muito do termo de palestra, né? Mas eu acho que é uma conversa, e eu vim aqui um pouquinho hoje para falar dos nossos serviços. A nossa proposta hoje é falar sobre o papel do serviço no atendimento para uma mulher em situação de violência e também para um homem autor de violência, e muito bom poder contar com a experiência e com a expertise do Fabrício nesse serviço também, que tem sido muito valioso, muito rica essa experiência para nós. São poucos municípios, né, no Brasil todo que oferecem esse tipo de atendimento, e nós estamos podendo vivenciar e construir essa metodologia com as experiências que já existem, e tem sido bastante incrível. Ele vai falar bastante sobre isso. E o que eu queria trazer mais hoje é sobre a questão hoje do papel do serviço que atende uma mulher em situação de violência, que se aproxima muito ao papel do advogado que oferece atendimento, que vai acompanhar os processos, se aproxima muito ao papel dos movimentos sociais que estão no território e acolhem mulheres em situação de violência, do papel da família, dos amigos. Então, qual que é a importância da rede de apoio para uma mulher que está em situação de violência, para que ela consiga, primeiro, identificar e reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela está numa situação de violência, que ela está no ciclo de violência, e o que nós, tanto enquanto profissionais, mas quanto rede de apoio, que pode se estender a um familiar, a um amigo, a uma pessoa conhecida, o que a gente pode oferecer, né? Qual que é o nosso papel em relação ao enfrentamento da violência doméstica? E aí eu fico pensando assim, qual que é a atuação, como que se dá a atuação de um profissional que vai abordar questões relacionadas à violência? É lógico que para aqueles que pretendem se especializar nessa área, existem normas técnicas que vão ser bastante específicas quanto ao posicionamento e quais são os cuidados, quais são as diretrizes e quais são os princípios desse profissional, mas eu queria hoje falar um pouquinho para além da parte técnica e teórica, né? Para a importância da humanização no atendimento de mulheres em situação de violência. Nenhuma mulher está numa situação de violência, a gente sempre usa esse termo, a gente não coloca a mulher como vítima de violência, porque o
papel de vítima, ele, né, o termo utilizado não diz que ela está condicionada a ser vítima. E quando a gente fala uma mulher em situação de violência, a gente reforça que ela está num momento da vida dela sofrendo e passando por uma situação de violência, mas ela não é um sujeito permanente dessa ação. A partir de um processo que for trabalhado com ela, a questão do fortalecimento, do empoderamento, de informação, de conhecimento, ela sai desse papel de vítima. Então, por isso que a gente sempre fala, né, que a mulher não é vítima da violência doméstica, e sim está em situação de violência doméstica. E aí, então, a importância desse atendimento humanizado, principalmente porque se não há vínculo, é muito difícil que ela tenha confiança para trazer assuntos muito íntimos, que muitas vezes, pela construção social da violência e do machismo, colocam a mulher numa situação de vergonha, de medo, ela sofre muito preconceito. Então, essa abordagem ela precisa ser feita de forma muito cuidadosa, muito humanizada, para já, desde o princípio, estabelecer essas relações de vínculo, para que a gente consiga, então, de fato, se apropriar daquela situação, daquele caso, entendendo também que cada caso é um caso, eles precisam ser olhados com as suas particularidades. É importante a gente pensar também que o atendimento para as mulheres em situação de violência, ele é pautado pelo respeito às diferenças. Então, a gente precisa lembrar que as questões relacionadas à cor, idade, orientação sexual, renda, a condições sociodemográficas do local que essa mulher vive, e também as condições de vulnerabilidade são fatores preponderantes que podem dificultar o acesso dela aos serviços e a um atendimento de qualidade. Então, quando a gente fala que a violência é extremamente democrática, e ela é, de fato, atinge mulheres de todas as classes sociais, idades, etnias, enfim, mas é importante a gente se atentar para essas questões da diferença, do respeito às diferenças, porque uma mulher numa condição de situação de vulnerabilidade social extrema, de mulheres, por exemplo, analfabetas, com dificuldade de acesso ao transporte, elas vão ter mais dificuldade, de fato, em procurar um serviço e serem atendidas como toda mulher merece, né? Com qualidade, de forma humanizada. Então, é fundamental que os profissionais tenham experiência, tenham sensibilidade e consigam fazer essa escuta de forma atenta e respeitosa, né? Também sempre lembrando que todas as informações, todas as opiniões e necessidades deverão ser levadas em consideração no momento do atendimento, respeitando sempre o sigilo e a privacidade dessa mulher. A gente está falando aqui de mulheres adultas com autonomia, então a mulher está no centro de todas as decisões de quais são os caminhos que ela vai seguir depois que ela tiver as informações que ela precisa. Então, a decisão da mulher, acima de tudo, ela sempre vai ser respeitada pelo profissional, né? Então, a gente precisa lembrar isso sempre, que a mulher é o centro de todas as decisões. E, principalmente, a questão da não revitimização. Quantas vezes, né, a gente escuta falar, nós vemos os relatos das mulheres dizendo o quanto elas são revitimizadas e muitas vezes elas acabam se desinteressando em formalizar uma denúncia, em entrar com um processo, em seguir com o rompimento do ciclo da violência, pelo desgaste que é esse processo, né? Pelas tantas vezes que elas são revitimizadas e pela sociedade também, sempre culpabilizando a mulher. Então, assim, poxa, ela conta um relato dela e aí ela escuta uma pergunta assim, por exemplo, numa delegacia ou até num serviço de atendimento ou no movimento, onde quer que seja, né? Ou através de igreja, isso é muito comum quando elas procuram ajuda nas igrejas, né? E aí ela conta todo o relato da violência que ela sofre e as pessoas dizem para ela, mas o que você fez para ele ser assim com você? Ou então, mas
aconteceu alguma coisa que você provocou alguma situação, que roupa você estava usando. Então, sempre a revitimização, para além da situação, das condições que ela já está vivendo, isso é uma coisa que atrapalha bastante, né? Então, a gente pensa aí em todas essas questões como uma forma de oferecer um atendimento humanizado e de oferecer uma escuta qualificada. Importante também, sempre que os profissionais que decidem trabalhar com violência doméstica estejam sempre procurando se qualificar, se aperfeiçoar, ouvir os relatos e as experiências de outros profissionais, de outros serviços, porque a gente está em constante mudança, né? Mudança de comportamento, mudanças de formas de violência. A gente vê, por exemplo, eu não vou entrar detalhadamente na questão da lei, das legislações que a gente tem, mas, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, ela tipifica 5 formas de violência. E quantas outras formas de violência contra a mulher foram sendo desenvolvidas ou foram sendo nomeadas, né, de 2006 para cá, como, por exemplo, a violência virtual, outros crimes, né, que precisaram ser criadas leis específicas, a lei do feminicídio, mesmo que foi criada depois. Então, assim, são sempre novas formas de violência que, com o passar do tempo, parece que vão surgindo, né? Assim como a tecnologia se desenvolve, parece que as formas de violência também. Então, é necessário sempre a procura por qualificação e por poder estar se aprimorando para oferecer um atendimento bacana, pensando em novas metodologias, novas formas de abordagem, né? E aí, então, a gente volta para a questão do machismo como a principal causa do feminicídio, nós precisamos entender que o machismo ele é uma construção social. Então, o machismo ele se dá pela forma como nós fomos educados, pela naturalização da violência na nossa sociedade, pela reprodução de comportamentos violentos e transgeracionais. Então, isso tudo vem como uma forma de opressão e de crueldade nas relações entre homens e mulher. E aí, aquela relação que deveria ser uma relação de afeto, ela passa a ser uma relação de poder. E isso entre o casal, né, nesse relacionamento afetivo, e isso é reproduzido também pela sociedade. Então, parece que a mulher está sempre naquele papel ou no lugar daquela que deve ser submissa, deve servir. Então, isso a coloca, muitas vezes, numa condição de desigualdade muito grande, além das questões religiosas também, e financeiras, que fazem com que as mulheres permaneçam muito tempo em relacionamentos abusivos, em casamentos violentos, né? E se sintam tão presas nessa teia toda de manipulação que é criada pelo autor da violência e também pela sociedade, e ela se vê sem saída. Então, qual que é o papel principal de um serviço que acolhe mulheres em situação de violência? É o processo de fortalecimento, né? A gente trabalha exclusivamente ou incansavelmente com o processo de fortalecimento. É óbvio que pautado nas legislações, pautado nos direitos, no exercício da cidadania da mulher, mas o processo de que ela se aproprie da realidade de que ela não precisa viver violência, viver num relacionamento abusivo para o resto da vida dela. E que existem, então, profissionais, existe uma rede de apoio, principalmente no município de Campinas, né? Hoje nós temos um município que oferece todos os equipamentos previstos na lei para o atendimento, para as questões relacionadas à violência doméstica, porém, eles só serão efetivos através de espaços como esses, né, de troca de conhecimento, de troca de informação, para que as pessoas saibam como acessar e como procurar, desculpa, essa ajuda. E aí, então, para as pessoas que estão assistindo, é importante também, tanto para as nossas vidas pessoais, quanto para a nossa atuação profissional,
Eu tive recentemente com a Fábia numa outra roda de conversa, né, numa palestra, e eu gostei muito quando a Fábia estava falando também sobre os sinais de um relacionamento abusivo, né? E aí parece até que a gente meio que combinou e as nossas falas eram muito parecidas, porque isso é extremamente importante. Qual é aquele momento, né? Ou quais são aqueles momentos que precisa acender a luz vermelha? De, olha, peraí, isso aqui não está legal, não é normal. Então, a gente precisa ficar alerta e dizer, é muito importante, alguém de fora precisa dizer para essa pessoa que ela está num relacionamento abusivo, porque quem está num relacionamento abusivo não percebe, porque ele é construído de uma forma muito romantizada. Então, alguns sinais de alerta são, se, por exemplo, ele te humilha constantemente, te faz passar vergonha na frente de outras pessoas, se ele te coloca sempre para baixo, se ele vive te criticando, se ele recusa a conversar com você, principalmente naqueles momentos de crise no relacionamento, e ele prefere não conversar sobre aquilo naquele momento, se ele te ignora ou te exclui, e aí, com o avanço da tecnologia, né, aquele negocinho de, vou bloquear aqui no WhatsApp um pouquinho, vou bloquear no Instagram, vou bloquear no Facebook. Então, isso também é uma forma de violência, né, para que deixa a mulher apreensiva. Se ele tem relações extraconjugais, se ele costuma flertar ou dar em cima de outras mulheres, das suas amigas, parecendo uma forma de brincadeira, mas é uma situação constrangedora e desrespeitosa. Se ele fala com sarcasmo ou um tom de voz desagradável, se ele parece que tem uma inveja irracional de você, então você nunca pode ser melhor do que ele, você tem que sempre ser pior. Porque se você, em algum momento da sua vida, se sobressair ou tiver uma conquista maior do que a dele, ele vai se sentir inferiorizado, então você acaba nem comemorando ou nem usufruindo das suas conquistas para não deixar ele para baixo. E isso é um sinal de relacionamento abusivo. Se ele apresenta mau humor, principalmente quando vocês estão em casa e sozinhos, está sempre mal-humorado, sempre de cara fechada, nada que você faz está bom, faz piadas constantemente, tirando sarro de você. Então, isso é muito comum nas reuniõezinhas de família, né? Fica ali fazendo aquela piadinha o tempo todo, falando das coisas que ele não gosta da mulher em público, se diz muito assim, eu te amo, mas, né? Então, assim, sempre vem um eu te amo, mas tem alguma coisa que eu não gosto em você, tem alguma coisa que eu não concordo, que você precisaria mudar, e isso também é um sinal de um relacionamento abusivo. Se ele diz, por exemplo, assim, se você não fizer tal coisa, eu também não vou fazer outra. Então, como forma de troca e de chantagem, então parece que para você ter algum benefício, ter alguma coisa que você goste, que te dê prazer, você sempre tem que fazer outra em troca. Se ele apresenta um comportamento extremamente controlador, de dominação, possessivo, parece muitas vezes que ele é fantasiado, né, e romantizado, disfarçado aí de um ciúme excessivo, isso é amor demais, né, eu só faço isso porque eu te amo muito, e isso também é uma forma, um sinal de alerta. Se o afeto inicial de quando vocês começaram a se relacionar diminuiu ou está quase ao ponto de não existir mais, se ele culpa você por tudo, se ele te isola dos seus amigos e familiares, isso é muito perigoso, né? Porque a mulher que está no ciclo da violência, cada vez mais ela fica isolada e aí as pessoas não acreditam mais no potencial dela, do rompimento das situações de violência, e muitas vezes ela se vê assim, bom, eu já falei tantas vezes que eu ia terminar e agora já está assim, ninguém mais acredita em mim, ou então as pessoas falam para ela, você vai de novo, né? Tudo isso está passando de novo, você já sabia que isso ia acontecer, então ela já nem fala mais com as pessoas e acaba tendo só ele mesmo, né? Como uma pessoa próxima, não tem mais amigos e a família não acredita mais.
isso é uma coisa muito importante no papel dos serviços e dos movimentos sociais, reaproximar, reestabelecer os vínculos entre a família, que muitas vezes são vínculos que estão totalmente rompidos. Se ele culpa você por tudo, então, por exemplo, se eu traí você porque você não me dá atenção, eu deixei um copo sujo na pia porque você me distraiu e eu acabei não lavando. Então, o tempo todo você é culpada por alguma coisa que ele faz ou deixa de fazer. Se ele usa o dinheiro para te controlar, então a dependência econômica e financeira está muito relacionada aos relacionamentos abusivos e às relações de violência doméstica. Se ele liga o tempo todo para você, manda mensagem, fica na porta do seu trabalho te esperando, te leva, te busca, isso também é um sinal de alerta para um relacionamento abusivo. E aí, para finalizar os sinais, né, aquele típico, se você terminar comigo, eu me mato. Se você não fizer isso que eu quero, nossa, eu não aguento, eu não vivo sem você e eu vou me matar. E aí ele ameaça cometer suicídio se você terminar com ele. Então, isso são alguns sinais de alerta. E quando essas frases, né, ou essas situações aparecem num atendimento, numa conversa com uma amiga, com uma familiar, é importante, então, a gente entender que essa pessoa está no ciclo da violência e que ela precisa de ajuda para romper esse ciclo. Então, o que é o ciclo da violência? O ciclo da violência é a forma como essa violência é construída e a forma como ela se perpetua durante uma vida toda. Mulheres que passam 10, 20, 30 anos dentro do ciclo de violência em relacionamentos abusivos se não percebem, porque teve uma construção de afeto entre as pessoas que se relacionam, e aí o ciclo da violência ele vem de uma forma muito romantizada e disfarçada como um excesso de amor, um excesso de cuidado, um excesso de ciúmes. Então, o ciclo da violência ele começa numa construção da tensão, onde normalmente há a quebra do diálogo, ou os xingamentos, as humilhações, as ofensas, e a pessoa se sente muito culpada e muito constrangida. A segunda frente, que é quando a gente fala que tem a explosão, então aquele momento que normalmente é caracterizado por um episódio de violência física, onde ele chega e machuca, usa da força física ou quebra tudo em casa, onde há discussões, ameaças e intimidação. Depois vem um terceiro momento, que é a reconciliação, quando ele se arrepende, reconhece que estava errado, que realmente aquele dia ele acabou abusando, e aí ele pede desculpas, diz que aquilo não vai mais acontecer, mas ainda assim diz que aquilo só aconteceu por culpa da mulher, né, porque ela fez alguma coisa que ele não concordava, e aí depois vem um momento de calmaria, onde fica tudo bem por um tempo. Esse tudo bem pode ser alguns dias, algumas semanas, alguns meses, depende, né, aí de cada tipo de relacionamento, e essa roda gira e começa tudo de novo, a construção da tensão com a quebra de diálogo, com as ofensas, as humilhações, tem um novo episódio de violência, só que se da primeira vez ele te deu um tapa ou te empurrou, dessa próxima tem um chute, um soco, um enforcamento junto, uma coisa mais grave. Depois vem de novo a reconciliação, ele pede desculpas, dessa vez ele traz flores, traz chocolate, diz que vai para a igreja, diz que vai procurar ajuda para parar de beber ou parar de usar algum tipo de substância, e aí realmente ela acredita, e né, ela fala, poxa vida, dessa vez ele ainda vai até procurar ajuda, nossa, agora realmente ele entendeu que foi mal, né, que ele está errado. E aí passa um tempo tudo bem e começa tudo de novo. Daí tem um novo episódio de violência, dessa vez ele ameaça com faca, com arma de fogo, tenta te matar. Então, assim, cada vez que o ciclo de violência gira, a violência fica mais grave, a intensidade da violência aumenta e o risco vai aumentando. Então, é importante o rompimento do ciclo da violência para que a gente evite os feminicídios, né? O feminicídio é uma morte que pode ser evitada. Existem medidas que, sendo aplicadas
de forma efetivas, podem evitar que uma mulher perca a vida pelo simples fato dela ser uma mulher. Então, aí que entra o papel dos serviços e dos profissionais em oferecer uma escuta qualificada, falar com propriedade, né? É muito importante que a mulher se sinta segura das informações que ela está recebendo. É importante que o profissional que está atendendo saiba das orientações adequadas sobre o funcionamento das delegacias, sobre qual é o fluxo para quando existe um tipo de violência sexual, quais são os serviços de apoio, o que ela pode recorrer à justiça, quais são as formas legais que ela tem, por exemplo, de requisitar as medidas protetivas, a importância no caso do casal ter filhos, de uma solicitação de guarda através de liminar ou através até das medidas protetivas, porque a questão dos filhos é uma situação que é muito utilizada para continuar a violência contra a mulher, para ter acesso, né, à mulher. Então, é importante que ela encontre profissionais preparados e qualificados, porque senão ela desiste, né? Já é um processo muito difícil, e aí, quando ela encontra uma informação errada, ou quando ela não é atendida da forma como ela esperava, com respeito, com a individualidade do caso dela, que a gente saiba respeitar o tempo da mulher. É muito comum que alguns serviços que atendem, principalmente que atendem a família toda, né? E aí, quando a mulher chega e relata uma situação de violência, o profissional que está atendendo, o técnico que está atendendo, fica tão apavorado com as situações que ela relata e fala: meu Deus, você precisa ir para o abrigo agora, né? O seu caso é um caso muito grave e você precisa sair de lá. E aí, normalmente, os profissionais sabem que é obrigatório, por exemplo, o registro do boletim de ocorrência para o acolhimento institucional, e aí orienta a mulher: você tem que ir na delegacia, você tem que fazer um boletim de ocorrência, aí você vai para o abrigo e lá você vai ser protegida. E, de repente, aquele não é o momento dela, né? Então, assim, a angústia é tão grande, e quem trabalha com violência vai viver essa angústia. A gente tem os sentimentos de frustração, muitas vezes, porque a gente faz um trabalho, muitas vezes, exaustivo, e o resultado não é o que a gente queria, porque é o que a mulher quer, né? Ela tem autonomia para decidir sobre a vida dela. Então, é muito importante o respeito do tempo na tomada das decisões. O que a gente pode fazer é acolher e preparar para que ela tome essa decisão. Quando for uma decisão que partir da mulher, ela sempre vai ser bem-sucedida, né? Porque é o momento dela. E aí, finalizando, então, já a minha fala, eu queria falar bem brevemente sobre a rede de apoio que a gente tem aqui em Campinas, para que as pessoas possam procurar. Depois, também, eu deixo à disposição o meu contato, se alguém quiser saber. Já tivemos outras oportunidades, como essa de 2019, que nós falamos especificamente sobre cada fluxo de atendimento, sobre cada um dos serviços, então eu vou falar bem brevemente sobre eles. Então, aqui em Campinas, nós temos o CEAMO, que é o Centro de Referência, que oferece atendimento psicossocial e orientação jurídica, além do processo todo de fortalecimento e um apoio em outras questões que ela precise também, como processos. A gente sempre procura oferecer, né, através de parcerias, processos de qualificação profissional, de encaminhamentos para o mercado de trabalho. Nós olhamos para as questões relacionadas à saúde, à educação, à empregabilidade, à habitação, enfim. É óbvio que nós não vamos dar conta de resolver e solucionar todas as demandas, mas a gente sempre orienta e se preocupa porque a violência tem essa complexidade. Todas as áreas das nossas vidas são afetadas quando a gente está em uma situação de violência. E aí, junto com o CIAMO, também nessa mesma perspectiva de atendimento, existe o SOS, Ação Mulher e Família, que é uma ONG, e também oferece esse atendimento psicossocial e orientação jurídica. Temos também aqui em Campinas a Casa Abrigo, que é um abrigo exclusivo para mulheres em situação de risco de morte com os seus filhos. Então, são para os casos extremos, onde a mulher diz, ela procura orientação, procura ajuda, e ela diz assim: olha, se eu voltar para casa, eu vou morrer.
Então, esses casos aqui são encaminhados para o abrigo, né? Ele não é utilizado por uma questão de falta de habitação. Além disso, nós temos 2 delegacias especializadas, uma delegacia que funciona 24 horas, que é ali na John Boy Dunlop, e outra delegacia que fica no Proença, que atende em horário comercial. As delegacias são divididas por região da cidade, então é sempre importante consultar qual é a região que a mulher mora para saber para qual delegacia encaminhar. O CAISM, que é o hospital de referência para as questões de violência sexual. Qualquer mulher que tenha sofrido qualquer forma de violência sexual deve ser encaminhada ao CAISM com até 72 horas para que seja ofertada a ela profilaxia e contracepção de emergência. A partir do período de 72 horas, ela pode ser atendida direto no centro de saúde de referência. Temos aqui em Campinas também a OAB, através da Comissão da Mulher, que oferece atendimento para as mulheres também, e esse apoio, né, para orientação nessas questões jurídicas. Temos uma vara especializada de violência doméstica, que atende aí os casos que são todos os registros, né, de boletim de ocorrência, pedidos de medida protetiva. Temos uma equipe especializada do Ministério Público, também para as questões de violência doméstica, a Defensoria Pública, o SEJUSC, que também é bastante importante nesse processo de solução, né, de união estável, de casamento, a Guarda Municipal, através do programa Guarda Amigo da Mulher, que oferece o atendimento e monitoramento das mulheres com medidas protetivas, um serviço incrível, bastante importante para a efetividade das medidas protetivas, tem funcionado muito bem, nós temos tido uma experiência riquíssima com o pessoal da Guarda Municipal, e o SERAV, que vem, então, para completar essa rede, que é o Serviço de Responsabilização e Reeducação ao Autor de Violência, que tem como principal objetivo o atendimento, né, dos homens autores de violência encaminhados de forma judicial ou através dos boletins de ocorrência, com a intenção aí de romper também o ciclo de violência através dos autores de violência para que não sejam reincidentes. E aí, então, eu finalizo com a apresentação breve desses serviços, me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica, ou depois querer entrar em contato para saber mais. E agradeço o convite, a participação, e passo a bola aí para o Fabrício, que vai falar, então, sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo para o atendimento aos homens. Obrigado, Elza. Obrigado, Fábia, né, a OAB também pelo convite. Ouvir a Elza é sempre uma aula, né? Não sei o que você acha. A Fábia já está concordando ali. Eu fico aqui só aprendendo. Falei, quando que eu vou chegar nesse nível, né? Vou estar careca, né? Bem, careca eu já estou ficando, né? Mas assim, eu vou ficar mais careca ainda até chegar lá. Mas, enfim, eu vou estar falando, sim, do SERAV aqui com vocês, né? Desse serviço para atendimento desses homens. Eu vou estar querendo fazer um pouquinho diferente da Elza. Eu trouxe um slide aqui para estar passando para vocês, um vídeo. Eu acho que é importante porque é um serviço novo, muito pouco conhecido, né? E eu quero, acho que um pouquinho antes de falar do próprio SERAV, eu quero falar sobre o homem em si, sobre masculinidade, sobre um pouquinho dessa origem do que a Elza começou trazendo aqui, né? Como efeito, né, dessa violência, né? Então, eu vou só posicionar o slide, vou pedir só um tempinho, tá? Para passar aqui para vocês. Não, acho que antes do slide eu tenho um vídeo. Deixa eu começar com o vídeo, porque é um vídeo para a gente estar refletindo essa questão da violência, né? Eu quero aproveitar nessa fala para vocês pensarem, será que o homem ele é violento ou ele está violento? Né? Eu gostaria que vocês também pensassem a respeito disso. Será que é uma construção dessa violência, ou é naturalização dessa violência, ou é natural desse homem ser violento? Deixa eu só localizar aqui. Então, o vídeo vai tratar um pouquinho disso, tá? Estão vendo a tela do vídeo? Podem confirmar com joia, se estiver vendo. Tá? Eu vou colocar aqui, eu não sei se vai sair o som, às vezes pode falhar. Se não sair, vocês me avisam, tá? Fábia, você me faz algum sinal, tá bom?
It's okay. Yeah. You got it? Pick it up with your big, strong muscles and bring it over here to the shop. Boys can be loving. There you go. Fast, 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 fast. I need you to be brave, okay? Gotta go. Boys can be shy. Boys can be sad. Why are you crying? Boys don't cry, right, honey? Be a big boy, please. Boys can be self-conscious. Boys can be intelligent. But boys can't be afraid. Boys can't be gentle. I don't understand what the big deal is. I mean, isn't this just boys being boys? Boys can't be weak. Boys can't be timid. Boys can't be hurt. Boys can't look soft. Boys can't be powerless. Because boys don't cry. Bem, imagino que estão vendo aqui o meu slide. Tá? Bem, eu quis começar com um vídeo. Para mostrar o seguinte, né? O vídeo está mostrando crianças se agredindo, um menino, né? 2 meninos se agredindo, menino chorando, né? Constrangido perto do pai em alguns momentos, né? E termina, né? Com um rapaz levando uma menina bêbada para o quarto e, enfim, ainda que não mostre o desfecho, acho que muitos podem imaginar qual a possibilidade do desfecho que está ali. Tá? Tem uma parte no vídeo que ele fala que meninos não podem ter medo, não podem chorar, não podem ser tímidos, não podem se sentir machucados, ser sensíveis, impotentes, porque meninos não choram. O vídeo vai tratar, pelo menos a minha interpretação disso é que, assim, a nossa violência ela é construída socialmente, né? E é imposta socialmente papéis de gênero nisso, em que meninos e meninas, homens e mulheres, vão seguir suas respectivas formas de agir, né? Sendo a mulher muitas vezes considerada uma vítima eterna socialmente, que ela não pode sair daquela condição, né? Ela não poderia se empoderar, ela não poderia ter a sua própria autonomia, e homens, né, meninos, homens, né, tendo que ser fortes o tempo todo, não podendo chorar, tendo que ter aquele padrão mais impositivo, tendo que dizer o que é certo ou o que é errado. Então, todas essas são construções sociais impostas ao longo de um percurso, né, na nossa vida. Então, quando a gente está falando de falar com os homens, no caso, a gente está falando de um conjunto de masculinidades que
que nos levam a um tipo de violência que acaba sendo muito pesada, construída socialmente, e os homens muitas vezes não se notam fazendo esse tipo de violência, o que pode parecer muito estranho, mas se torna uma coisa normal, naturalizada, tá? Então, assim, masculinidades, por exemplo, são nocivas para esses garotos, né? São construídos esses garotos para serem violentos. Isso no decorrer da nossa fase, tanto criança, adolescente, todo o nosso desenvolvimento vai nesse caminho. Então, o homem ele acaba sendo violento por uma consequência, né? Nós somos tratados para não falarmos das nossas emoções, nós não chorarmos, nós não demonstrarmos fraqueza, né? Nós não somos incentivados a falarmos que estamos tristes, tá? Que estamos magoados. A gente é incentivado a falar que tem raiva, a gente é incentivado a agir com violência nesse processo. Isso começa lá atrás, e a partir de mais ou menos uns 10, 11 anos, nós somos incentivados a não nos expressarmos mais. Né? Tem um ponto do vídeo que trata, né? Não lembro se a mãe ou o seu pai que comenta, né? Pedindo para ele ser forte, pedindo para ele não chorar. É o momento onde você começa a não se expressar aquilo que você está sentindo. É a ideia de você ser forte, não demonstrar suas vulnerabilidades. E a nossa intenção, né, na condição de tentar conversar com os homens, é tentar promover uma masculinidade mais saudável, mais positiva, né, em que meninos podem ser mais que isso, os homens também podem ser mais que isso. E a gente promover uma tentativa de desconstrução desse processo. Tá? Então, o que, afinal de contas, é masculinidade para vocês? É uma pergunta para refletir, né? Se estivéssemos, talvez, pessoalmente, a gente poderia até conversar um pouco mais a respeito disso, né? Mas talvez pense, né? Os homens aqui, principalmente, que estão presentes aqui, o que é masculinidade para vocês? O que é ser homem, afinal de contas, né? Será que está dado aí o que é ser homem? Será que todo mundo nasceu com esse script de ser homem? Será que a gente sabe, de fato, o que é ser homem? O que eu poderia estar trazendo para vocês é que ninguém sabe, no final das contas, o que é ser homem. Ninguém tem noção o que é masculinidade, no final das contas. O que a gente precisa saber é que masculinidade não se lê no singular, mas sim no plural. Masculinidades. Né? Porque nós podemos ser homens de várias formas diferentes. Nós podemos ter multiplicidade dessa masculinidade. Nós podemos ser homens héteros, homens gays, né? Homens trans, negros, tá? A gente pode ser tudo isso e mais um pouco, e tudo bem nós sermos todas essas formas e não sermos julgados por isso. Entre os homens é muito comum ter muitas formas de julgamento que nos levam a ser um tipo de homem muito específico, né, que é retratado na ideia do man box, né, da caixa do homem, que é um conjunto de frases, um conjunto de expressões, um conjunto de ser do que é aceitável enquanto ser homem. São poucas frases, tá? Não são muitas coisas, que é ser forte, ser corajoso, não falar dos sentimentos, nunca poder errar, ter que ser sempre o provedor e assim por diante. Então, quando a gente vai nesse caminho de se fechar, né, numa única masculinidade, a gente acaba entrando num conjunto de situações e ficando preso de uma forma que a gente acaba, para tentar se libertar daquilo, reagindo com violência no dia a dia. Tá? Dentro dessa forma de masculinidade que acaba sendo imposta para os homens, né, socialmente, né, isso acaba levando a muitas complicações, tanto para nós, e uma consequência muito grave para as mulheres, como consequência, né? Muito disso falado aqui pela Elza anteriormente. Mas só para vocês terem uma ideia de alguns dados, bem breve, né? 1 a cada 5 homens morrem antes dos 50 anos, muitas vezes por conta de complicações com saúde, por falta de cuidado com a saúde, né? A diferença de mortalidade entre homens e mulheres, né? Vai surgir por volta dos 10 anos de idade, depois vai ampliando justamente pela forma com que nos arriscamos mais na vida, né? Em coisas que é dito que ser homem você tem que fazer, e você acaba até se machucando ou morrendo ao longo disso. Expectativa de vida dos homens, né, sendo 5,8 anos a menos que o das mulheres. Homens têm mais taxas de suicídio, homicídio, vícios e acidente de trânsito, tá? Para vocês terem uma ideia, né, o dado que eu coloquei, né, para cada 7 homens que morrem por homicídio, morre uma mulher, ou 4 homens por suicídio, morre uma mulher. Por que eu estou trazendo esses dados aqui? Para dizer que alguma coisa está de errada com esses homens, né? Nós nos matamos mais outros homens, matamos mais as mulheres.
né, que não tem nada a ver com as nossas próprias ações, mas acabam entrando nisso e temos mortes horríveis em função disso. Eu estou tentando trazer isso para mostrar que alguma coisa está acontecendo há muito tempo, ninguém está olhando para isso e muito pouco está sendo feito sobre isso. Tá? Então, assim, esses homens, né, eles, de alguma forma, entendeu, precisam de apoio, de ajuda. Mas não é um tipo de apoio, de ajuda, do mesmo tipo de apoio que a gente oferece para essa mulher que está passando por uma situação de violência. A situação de violência desse cara, muitas vezes está relacionada ao conjunto de privilégios que ele vem adquirindo ao longo de uma vida, que ele não entende que é privilégio, ele não percebe-se em relação a esses privilégios, mas também em relação às privações que ele vem sofrendo ao longo da vida. Privações não é a mesma coisa, tá? Do que ele precisar de um tipo de apoio de empoderamento masculino. Não se trata disso, mas privações de poder falar dos próprios sentimentos, privação de ter espaço para chorar, privação de poder falar que está errado. Então, assim, quanto menos espaço eu tenho para expressar a minha própria masculinidade, o meu jeito de ser, o que eu acredito de certo como mundo, dentro desse atravessamento do machismo estrutural, mais eu vou fazer compensações violentas ao longo da minha vida, comigo mesmo, com outros homens e com as mulheres. Tá? Então, eu acabo generalizando e fazendo compensações de outras formas. Então, assim, esse masculino, né, ele tem esses papéis, essas normas, essas práticas que são impostas, como eu havia comentado, e isso vai negligenciá-lo no apoio, nos cuidados com si mesmo e com o mundo de uma maneira muito devastadora, né? E isso não vai afetar só os homens como um todo, vão afetar as mulheres, né? Vão afetar as mulheres na violência que elas sofrem, seja verbal, psicológica, física, patrimonial, sexual. Então, assim, tudo isso acaba indo como consequência, né, de uma coisa que nós precisaríamos nos cuidar, e hoje há, infelizmente, muito poucos espaços que cuidam disso. Então, assim, nós temos uma conduta de risco muito grande, nós não falamos de emoção, nós matamos mais mulheres e homens, nos matamos mais, temos mais vícios, acidentes de trânsito, doenças. É muita coisa para a gente estar tá vendo, e muito pouco se fala a respeito disso na prática. E o que isso vai começar a afetar no que diz respeito à violência contra a mulher? Tá? Os homens como um todo nessa violência, não só os homens que atendemos lá no Serave, mas eu quero estender isso que vai muito mais além do Serave. Lá a gente vai ter aquele homem que recebeu um boletim de ocorrência ou que recebeu uma determinação judicial, mas não restringe-se àquele perfil de homem. Isso se estende a todos os homens por conta da própria construção social dentro desse machismo estrutural sustentado por uma ideia patriarcal. Então, a gente vai ter homens que legitimam a violência contra a mulher de N formas diferentes. Um exemplo que eu trouxe aqui é a ideia de responsabilizá-la, desqualificando e desvalidando ela, né? Culpabilizando, né, essa mulher no decorrer do convívio, né? Um dos exemplos, talvez, assim, que dá para trazer, que seja talvez mais comum, que muitos talvez tenham tido esse tipo de contato, e especialmente as mulheres devem vivenciar isso com bastante frequência, infelizmente, mas é a questão da roupa, né? Se você está com uma roupa mais decotada, se você está com um shorts curto, aquele homem dizer que você não pode usar isso por N justificativas que não fazem o menor sentido, por conta da própria insegurança, medo de uma série de coisas que estão dentro dele, né? E que estão dentro dele e ele precisa lidar com isso. Não é a mulher que precisa estar lidando com isso, tá? É lidar com o próprio autoconhecimento, com a própria desconstrução desse machismo, mas que na prática acaba resultando em N formas de violência, né? Então não é só a roupa, é o horário que ela pode andar ou circular, é a maneira que ela vai andar na rua, são as falas que ela vai fazer, são as pessoas com que ela vai conviver, é uma série de coisas que vai legitimando a violência contra a mulher. E são legitimações que partem da ideia que é papel do homem esse cuidado com a mulher. Vou botar entre aspas cuidado porque não se trata de cuidado, se trata de controle. Legitimar a ideia, e é muito comum, pelo menos eu escutar dos homens, assim, olha, eu estou dizendo para a mulher qual que é o papel dela, né? Eu acho que ela não aprendeu direito na casa dela. Então, ela tem que saber, né? É uma frase que leva a ideia de obrigatoriedade. Então, tem que saber a roupa que ela vai usar, a maneira que ela vai lidar, com quem ela pode conversar, ela não pode conversar com qualquer um, e assim vai. E assim a gente vai legitimando o dia a dia das microviolências, né? Até se tornarem grandes violências lá na frente, né? Podendo se tornar, infelizmente, um feminicídio.
Tá? Então, assim, os homens, eles não reconhecem aquilo como violência, o que pode parecer muito estranho, né? E é grave, porque é muito comum falar, não, mas eu só falei desse jeito com ela, né? Era só para ela entender uma coisa. Não, quando eu gritei com ela, na verdade eu não gritei, eu só falei um pouco mais alto com ela. Eu não empurrei ela, né? Eu só dei um toque nela, eu só segurei no braço, né, para defendê-la, né? Então, são formas que a gente vai legitimando e a gente não reconhece. E é todo um trabalho de desconstrução para entender que aquilo é violência, sim. Quando a gente tira a autonomia, quando eu tiro a liberdade, quando eu tiro a possibilidade de outra pessoa se expressar, quando eu não penso junto com a pessoa, né, quando eu não busco possibilidades em conjunto através do diálogo, eu estou, de alguma forma, aplicando essa violência, né? E essa violência vai se caracterizar por poder, pela diferença de poder, pela simetria de poder, que é essa diferença de poder. Tá? E eu não estou falando só de poder no sentido físico, de força física desse homem. Às vezes eu estou falando do poder de cunho financeiro, poder, por exemplo, patrimonial, do acesso ao que essa mulher vai ter. Então, a característica vai estar nessa violência. Às vezes, muitos homens comentam a ideia, não, mas eu não sou violento, minha mulher também é violenta. Ninguém está discutindo que não existe violência de ambos os lados, até porque a nossa sociedade, ela parte de uma ideia de violência estrutural. Mas a diferença de poder é muito grande na hora dessa mulher poder se defender ou fazer qualquer coisa do tipo. E esse homem não tem muitas vezes noção prática, já que o aprendizado dele ao longo de uma vida foi entender que aquilo é uma forma de cuidado. Né? E o dano causado acaba sendo uma coisa muito pior depois, no sentido dos traumas que vai ter como consequência daquilo. Né? Dos traumas, do prejuízo financeiro, né? Da solidão dessa mulher no decorrer do caminho, sem apoio, sem ajuda, né? Muitas vezes até da família. Né? Então, o dano causado pela violência que esse homem está trazendo pode ser uma coisa muito mais grave depois. E só para fechar aqui, a violência, no fundo, é abuso de poder sobre o outro. É a possibilidade de poder que alguém sobre o outro, a possibilidade de acesso que alguém tem para fazer em relação ao outro. Aí são as formas que eu citei aqui para vocês. E aqui, esse homem que eu estou falando, né, esse homem ele é caracterizado pela chamada masculinidade hegemônica. Né? Hoje se fala muito de masculinidade tóxica, por exemplo. Talvez seja o nome mais popular para essa hegemonia. Né? Ou seja, é aquele indivíduo, né, que veste para valer um papel, né, de homem, né, de masculino na sociedade, exclui outras possibilidades de ser homem. Né? Então, por exemplo, muito comum, né, se eu pegar, por exemplo, uma interseccionalidade, né, colocar gênero, raça e classe, talvez eu possa estar falando desse homem branco, classe social média alta, hétero, posso acrescentar europeu, talvez. Então, assim, quanto mais privilégios eu vou ter, mais eu vou excluir minhas outras formas de ser homem. E eu vou colocar que as outras formas de ser homem é algo do tipo, abre aspas, né? Homem é afeminado, é gay, que é uma categoria que se coloca homens no sentido de excluir, né? Mas também pegando uma questão de gênero, que não é ser homem. Né? E, no fundo, não é isso, não se trata disso, mas é uma forma de você se enquadrar num tipo de ritual que ao longo de uma vida de homem você vai passando e se formando para se concretizar um tipo de masculinidade aceita na maioria dos grupos, né? E quando você não é aceito com aquele que usa de violência, é aquele que recebe de violência. Mas onde vão estar esses homens autores de violência? Quem são os homens autores de violência? Esses homens que nós atendemos lá são homens, né? Como nós, né? No final das contas. Então, é um homem que sou eu, é você, homem, que está me ouvindo, tá? É aquele homem próximo de você, homem ou mulher, né? Então, assim, que você tem parte do seu convívio. Ele convive com a gente, tá? Uma coisa que precisa deixar um pouco clara é que muitos homens costumam dizer assim, ah, mas eu não sou machista, eu não ajo com machismo com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha mãe, amiga ou conjunto de mulheres com que eu convivo. Eu não ajo com machismo com o meu amigo homem, né? Então, assim, mas se a gente está falando de uma ideia de machismo estrutural, a gente está falando que faz parte de uma estrutura política, social, cultural, simbólica, que faz parte de uma coisa histórica que vem há muito tempo. O que talvez dá para diferenciar é a manifestação de machismo que existe dentro desse homem. Há homens, sim, que vão manifestar esse machismo de uma forma mais intensa, e há homens que vão manifestar de uma forma talvez mais branda, mas ainda assim machismo. Tá? Ainda que seja aquela microviolência daquele machismo, é machismo. Isso vai afetar aquela ou aquelas mulheres próximas de uma maneira bastante forte, porque vai depender também do conjunto de traumas, do conjunto daquela situação
que se envolve, mas ainda assim. Então, talvez o primeiro passo é reconhecer que, sim, eu sou machista, tá? E talvez o primeiro machista que eu vejo todos os dias sou eu, no espelho. Talvez a minha manifestação de machismo, do machismo seja diferente. Talvez o quanto eu venho desconstruindo, reconstruindo uma forma mais saudável, mais positiva da minha masculinidade, seja um pouquinho diferente. Mas isso não me dá um cartão, né, de fidelidade de homem do ano, isso não me dá uma carteirinha que agora de homem desconstruído, né? Infelizmente acaba acontecendo com alguns homens nesse processo, mas não se trata disso. Isso é uma coisa que a gente vai fazer ao longo de uma vida como um todo, né? E talvez a diferença real só para esse homem que atendemos lá seja que ele recebeu um boletim de ocorrência, ele recebeu uma condenação, né? E alguns grupos de homens a gente brinca que assim é só uma questão de tempo que a gente receba algum desses, já que está muito entranhado na gente essa possibilidade. Então, assim, é não ver esse indivíduo como diferente. O tratamento para ele não é diferente. No final das contas, o machismo é o mesmo para todo mundo, né? Então, eu entendo, né? Entendemos aqui como um todo, né, na nossa rede, que assim atender homens autores de violência é fundamental para o enfrentamento à violência contra a mulher, senão a gente vai estar só enxugando o gelo, tá? Senão, a gente vai ficar dando volta em círculos no final das contas. Esse homem, ele vai fazer a violência, ele vai receber, por exemplo, um boletim de ocorrência, ele vai ser ouvido ou não na delegacia, vão representar contra ele ou não, dependendo do que ele fizer, não vai acontecer muito dali, tá? Ele vai voltar para o ambiente que ele estava, ele vai continuar com aquela violência, mesmo que ele vá ser preso, por exemplo, não é garantia que ele vai sair melhor, né? O nosso modelo punitivo retributivo hoje não garante isso, né? Muito ao contrário, ele muitas vezes acaba saindo pior. Mas se eu crio uma situação onde eu consigo responsabilizá-lo ao mesmo tempo que eu reeduco esse homem, aí eu imagino que eu crio uma perspectiva diferente. Eu começo a trazer informações que ele não tinha. Pode parecer muito absurdo, talvez até mais para as mulheres que para os homens, mas é muito comum os homens não saberem o básico do básico de convívio, de conduta. Não é nem se tratar de lei em si, porque aí fica pior. Mas quando ele tem esse espaço para ter informação, praticar e ver exemplos de outros homens, ele começa a tocar que tudo bem ele ser aquele homem, que ele continua homem, né? A virilidade dele permanece igual, porque virilidade não está relacionada à força física, mas a conjunto de comportamentos que empatia, compaixão, autenticidade também fazem parte. Então, quando eu faço esse movimento, né, eu começo a pensar na possibilidade de fim. Quando eu falo de fim, não é que vai acabar tudo isso, mas ao menos diminuir, mas ao menos sair de formas mais agressivas, passar para moderados e talvez mais leves. Então, lidar com esses homens hoje, eu entendo como fundamental e essencial para o trabalho de prevenção à violência contra a mulher. E aí vem o SERAV, né? O Serviço de Responsabilização e Reeducação ao Autor de Violência. Né? O SERAV, dentre as muitas propostas, né, que a gente tem, que eu vou estar comentando algumas aqui com você, a ideia principal é trabalhar com esses homens por determinação judicial, no caso aqui de Campinas, pela Vara da Violência doméstica, né? E tem, né, um dispositivo na lei, né, na 11.340, né, na Lei Maria da Penha, né? Você tem uma parte que fala sobre centros de reeducação para esses homens. E eu quero lembrar de reeducação e responsabilização, não se trata de fazer tratamento para esses homens ali, ninguém está tratando ninguém, não é um problema de saúde, né? Estão falando de uma questão social, então uma questão de comportamento, de maneira, de jeitos, de um conjunto de situações ao longo da vida que formou aquele homem e construiu para ele estar daquela forma. Então não é um problema. Ele pode sim vir com algum problema, tá? Que pode sim também agravar alguma coisa, mas isso faz parte do processo, tá? Não é aquele homem em si. Ele pode, por exemplo, que é comum, algum vício em álcool, por exemplo, algum psicoativo, tá? Isso pode agravar alguma coisa? Pode agravar, mas aí também tem locais que a gente pode estar fazendo encaminhamento para esse homem. Mas nesses espaços, né, principalmente para esse homem com determinação judicial, é tentar trabalhar com ele de uma forma em que, dentro dos grupos reflexivos, né, de homens autores de violência, a gente consiga trabalhar questões emocionais, questões dele poder falar dos próprios sentimentos, poder refletir sobre todas as ações dele, refletir sobre o papel de homem dele hoje, 2021, e entender de onde vem tudo isso, porque toda essa violência tem algum início. Então, esse início, muitas vezes, quando ele se dá abertura, dá para ser feito um trabalho
mais forte. Então, trabalhar esse homem é trabalhar, primeiro de tudo, conscientização. Conscientização de privilégios, né? Conscientização do que ele pode na sociedade, do poder que ele tem na sociedade, o que ele acaba fazendo com isso, mas também das privações que ele acaba compensando com muitas violências ao longo do caminho. E o Serave, a gente começou nossas atividades em novembro de 2020, né? A nossa expectativa era ter começado em março, mas pandemia, né? Acho que deu por conta de 2 dias de diferença, né? A pandemia começou, nosso espaço estava para inaugurar, então teve uma série de questões ao longo do caminho, e ainda tem, né? Por conta da pandemia, mas o início da atividade se deu em novembro, e nossos atendimentos estão sendo feitos, mas dentro de uma série de critérios por conta dos próprios decretos, né, relacionados à pandemia. Então, a gente está fazendo esses atendimentos, mas com muita coisa a ser considerada, tá bom? Aqui é uma matéria que saiu recente no Correio Popular, agora em fevereiro, né, falando do nosso serviço. Saiu a foto da primeira Delegacia de Defesa da Mulher, mas não é onde a gente está, né? A gente está ali perto do Paço Municipal. Mas até esse momento a gente já feito um total de 62 atendimentos, né? Lembrando que são atendimentos individuais no momento, né? A gente não está podendo fazer atendimento em grupo, tá? E qual que é a ideia, né? O que a gente está pensando com o Serave ao longo do caminho, né? Como é muito recente, né? Então, novembro, podendo fazer atendimentos individuais, paradas, né? Por exemplo, por conta da pandemia. Agora a gente está parada pelo menos até o dia 30, né? Por conta da intensificação da fase vermelha. Então, a gente não vai estar fazendo atendimento. A gente fez o reagendamento de todos os homens que a gente está atendendo. Mas, assim, é trabalhar sempre com atividades educativas e pedagógicas, né, dentro dessa ideia de reeducação, mas sempre partindo de uma perspectiva feminista, de gênero, ou seja, todas essas conquistas históricas, né, de décadas, né, e de esforço das mulheres serem lembradas, serem pautadas, sempre aqueles pedidos, aquelas questões que são importantes para elas são sempre consideradas, então não é o que o homem acha que é bom que ele tem que fazer, mas o que as mulheres também entendem, né, até para lidar com a violência que elas recebem. Então, é trabalhar muito essa conscientização desses autores de violência. E nota que eu uso muito o termo autor de violência, eu não uso agressor, né? A gente parte de uma ideia que, assim, todo mundo passa por situações de violência, homens e mulheres, mas com papéis distintos nisso. Então, no caso, os homens estão como autores, eles podem sair desse papel enquanto autores de violência, né, contra as mulheres. Mas, para isso, precisa de todo esse processo de conscientização, né, sempre lembrando da responsabilização da violência que ele cometeu. Muitas vezes a gente não trabalha, ele não vai falar exatamente ali no grupo, né, ele acaba tocando no assunto, mas não é cobrado que ele fale, olha, eu fiz isso com a minha esposa, com a minha mãe, até para não ficar uma situação vexaminosa. Mas conforme vai se sentindo tranquilo, ele vai lidando, ele vai falando, ele vai trazendo, então ele vai vendo outras experiências e com isso vendo o ponto de responsabilização e muitas vezes tendo reflexões poderosas naquele momento para ele poder sair daquele ciclo que ele se encontra não ali só no relacionamento, mas que começa lá na infância, como exemplo do vídeo que eu trouxe para vocês. Então, assim, o serviço parte muito de uma ideia de uma desconstrução dos estereótipos de gênero, mas também vai ser colocado, né, a questão de raça, a questão de classe. Não dá, eu não vejo que não dá para tirar esse tripé, né? Estou falando muitas vezes de homens negros, né, que vão ser atendidos, né? O trabalho de homens negros com homens brancos tem todo um recorte, tem todo um atravessamento diferente, né? Homens héteros, homens gays, por exemplo, né? A questão de se você tem uma condição financeira maior ou menor, tudo isso influencia, né? Para lidar com essa masculinidade mais hegemônica, né? Então, quanto mais privilégio você tem, lembrando, maior probabilidade de você agir com mais violência. Então, tudo isso é considerado, mas quando é feito isso em grupo, ou mesmo nos atendimentos individuais, é possível ser trazida essa informação e esse trabalho com esses homens. Aqui acho que a Elza acabou falando um pouquinho com vocês, mas assim, o Serave ele constitui parte da rede de enfrentamento, né, na violência contra a mulher. Então tem um conjunto de locais que temos a perspectiva de, com o tempo, começarmos a trabalhar. Ainda estamos no processo de tentar de conversa com esses espaços, né, para receber esses homens desses locais. Hoje a gente tem recebido do CEAMO, né,
junto com o boletim de ocorrência que vem da 2ª e da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, mas a tendência é nós conseguirmos, com o tempo, né, aí a previsibilidade de tempo não dá para saber em função da pandemia, mas trabalhar em conjunto para, de uma forma integrada, cuidar desse homem, né, e desse conjunto familiar. A perspectiva que a gente tem hoje, né, para trabalhar com o CERAV é trabalhar hoje com 4 possibilidades, né, tudo isso, cada um com o seu tempo, né, a nossa primeira, o que faria mais parte hoje do nosso contexto de trabalho com esses homens seriam homens encaminhados por determinação judicial, no caso da Vara da Violência Doméstica. Então, a gente está tentando ver como a gente vai estar fazendo isso. Hoje a gente não está fazendo esse atendimento, né? O juiz da vara não faz mais parte hoje, então a gente está também nesse momento de pandemia, então a gente está tentando, dentro das possibilidades, começar esse trabalho, mas tem uma série de influências aí que, por enquanto, impediram, né? O atendimento de homens encaminhado pela rede socioassistencial, né, que é hoje o que a gente tem feito, né, esse trabalho. O atendimento do programa Homem Sim Consciente também, ele é um programa, né, da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher para atendimento a homens autores de violência contra a mulher. Então, é uma tentativa de... tentativa não, nós já conversamos, estamos num processo de uma tentativa de parceria para agregar e podermos trabalhar com esses homens também, e quem sabe com o tempo palestras em escolas para meninos. Pelo menos a perspectiva que nós temos hoje, no futuro, para estar fazendo isso. E um lembrete importante é a ideia que, assim, todos os homens que nós trabalhamos, né, estão relacionados à violência contra a mulher, né, de uma violência doméstica contra mulheres adultas. Nós pautamos por isso justamente porque são muitos homens para serem trabalhados, então a gente fez um recorte muito específico. Só para vocês terem uma ideia, hoje, só por determinação judicial, tem mais ou menos de 10 a 12 mil homens, né, para serem atendidos, né, e nem considerando os boletins de ocorrências, porque aí aumenta muito. Então, esse recorte é proposital, não só pela qualidade, mas pelo tipo de trabalho que a gente está fazendo. Bem, hoje, no trabalho com esses homens, né, nós temos feito atendimentos individuais. São 5 atendimentos hoje, né, presenciais, que a gente faz com esse homem. Então, nós entramos em contato com ele, né, são homens, então, que receberam um boletim de ocorrência, nós entramos em contato, nós fazemos o convite, tem toda uma forma de ser feito esse convite, uma fala, já que a gente está falando de homens, né, que o risco deles não virem é muito grande, né, estatisticamente eles vem menos mesmo por medo, por acharem que vão ser presos, por não entenderem o que aconteceram, e pior, por acharem que não fez nenhum tipo de violência. Então tem todo um cuidado, uma maneira para estar fazendo esse convite, e nesse convite, quando ele aparece muitas vezes assustado, com medo, às vezes agressivo, mas é uma agressão no sentido de se defender, de achar que vai acontecer alguma coisa. Mas no decorrer dos atendimentos, né, atendimentos esses de 50 minutos a 1 hora, ele percebe que ele vai receber um tipo de acolhimento. Ele está, sim, entendendo o que está acontecendo, ele não vai deixar de ser responsabilizado, né, em nenhum momento, mas ali começa um processo de desconstrução que é muito incomum para os homens, né? Os homens não dialogam e não conversam. A conversa dos homens no dia a dia é no bar, no boteco, né, é jogando baralho, né, é jogando videogame, no caso dos mais novos, mas sentar para refletir sobre a vida, sobre o que está acontecendo, sobre o que fez é muito incomum. E quando ele se coloca a essa disposição, acho que mais ou menos no 2º ou 3º atendimento, ele já começa a se abrir, aí ele quer participar, ele quer tentar entender, ele quer tentar conversar com a companheira, por exemplo, ele quer tentar fazer um movimento diferente. Então, quando ele se conscientiza, dá para notar que ele quer tentar algo diferente. Só que é um processo longo, né? Não é do dia para o outro que alguém deixa de atuar com a forma de violência e com o grau de manifestação que tem. Mas é um princípio para ele poder conversar. Então, os 5 atendimentos, depois é feito o convite para o grupo, né, que quando for possível a gente vai estar chamando, que aí a gente consegue fazer um trabalho mais longo, né, com uma ideia de grupos, né, com 20 atendimentos, mais ou menos, né, com encontros de 2 horas, uma vez por semana, temático, né, com muitos temas diferentes que vão ter atravessamentos, né, dentro da violência contra a mulher, né, então, assim, mas isso é futuro, no momento a gente não tem como tá fazendo isso. E para finalizar aqui com vocês, né, só para constar, nossa localização hoje é na Avenida Anchieta, no número 343, no 5º andar. A gente atende das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e eu acho que é isso.
do mais, abro para perguntas, né, caso alguém queira falar alguma coisa, queira tirar alguma dúvida. Procurei tentar deixar aqui um tempinho final, né, para perguntas e respostas, seja minha ou da Elza também. E é isso, daria para falar bastante, mas o tema é extenso e o tempo é curto, então não dá para estender muito, tá bom? Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a Elza e o Fabrício pela excelente exposição. Ouvir vocês é ter uma aula, gente. Eu já ouvi vocês várias vezes, eu não me canso de ouvir. Estou aqui com o meu caderninho, toda vez eu anoto alguma coisa, porque sempre tem alguma novidade que vocês falam, algum ponto que eu tenho a adicionar. Isso porque eu trabalho diretamente com violência doméstica. Gente, é fundamental vocês na nossa história, no nosso ensinamento. Aqui eu sei que tem muitos membros da comissão que eu já vi, que nem a Ana, a Samantha também estava, assim como eu vi estudantes, assim como eu vi também membros de comissão, presidente, vice de comissões. Então, assim, eu achei a palestra incrível, foi uma aula, foi maravilhoso. A OAB Campinas, a Comissão da Mulher Advogada, só tem a agradecer vocês mais uma vez, porque foi uma aula dos dois. Muito obrigada, Elza, muito obrigada, Fabrício. E até agora, como eu não vi perguntas, eu só vi agradecimento pela parte da Ana, eu vou encerrando por aqui e deixando as últimas palavras para vocês. Agradecendo também as minhas superpoderosas, Carol, a Andressa, a Beatriz e a Miriam. Agradecendo também a São Paulo por todo o amparo. Agradecendo a diretoria da OAB Campinas, que sempre nos apoia, a minha comissão, que está sempre apoiando, divulgando, fazendo vídeos, compartilhando, e, acima de tudo, agradecendo a todos que estiveram presentes até agora. Com vocês, as últimas palavras, Fabrício e Elza, sintam-se à vontade, que agora é com vocês, o que vocês quiserem falar. Bom, boa noite, então, a todos. Agradeço o tempo também que cada um dedicou a parar um pouquinho a rotina e poder ouvir. E eu gosto muito desse espaço porque a gente, você fala que sempre aprende mais um pouquinho, mas, na verdade, eu acho que eu aprendo muito, né? Todas as vezes que a gente também precisa se preparar para falar, e aí a gente para um pouquinho antes para refletir também sobre o nosso cotidiano, sobre como tem sido, né, o resultado do nosso trabalho. Então, esses momentos são muito importantes para uma autoavaliação. Então, agradeço essa oportunidade, é sempre incrível, sabe que pode contar sempre comigo, Fabi, é só chamar que eu estou por aqui. E agradeço muito mesmo a OAB por abrir esse espaço de debate para uma temática tão importante, está sempre empenhada em levar informação e conhecimento tanto para os advogados, quanto para os alunos e para a população de forma geral. Obrigada, boa noite a todos, e se precisarem de alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Bem, também quero agradecer ao convite, né, da OAB, da Fábia, né? A gente está sempre tentando aqui fazer palestra no início do ano, no meio do ano, no final do ano. Pode chamar quantas vezes quiser, de dentro da minha ou da própria Elza, né? Disponibilidade, a gente vai estar vindo aqui para estar falando desse assunto, né? É um assunto que eu acho extremamente importante estar disseminando, né? Trazendo, conversando. Então, ter esse espaço para estar falando sobre isso é ótimo, né? É um espaço que permite trocas de ideia, permite chegar à informação, às vezes a quem nem sabe que o serviço existe, né? Seja o serviço de atendimento aos homens ou às mulheres, né? E a partir disso encaminhar para pessoas, né? Em situação de violência que precisam, né? Desse apoio, principalmente as mulheres, né? Que estejam passando, principalmente nos momentos de pandemia, né? Que acaba sendo muito mais complicado e até o acesso a poder entrar em contato, é o exemplo agora, né? Desse período, desse mês, dificultando mais ainda, né? Então, ter esse espaço aqui favorece muito a isso. Então, obrigado mais uma vez. Pode contar com a minha presença quando precisar. E uma boa noite a todas as pessoas aqui que estão ainda com a gente nesse momento.
Gostaria que vocês soubessem que o número de pessoas que estão nos assistindo é X, mas isso fica gravado, e assim como outros que depois eu vou assistindo, descubro que assim, é 100 vezes mais o acesso de pessoas que estão vendo, visualizando, porque fica gravado, né? Pelo YouTube, pela OAB. Então, assim, é um ensinamento fantástico para os estudantes, para os profissionais de direito, para as pessoas de todas as áreas, para as pessoas que precisam de um meio de informação e não têm. Então, assim, é informação de qualidade, gratuita, voluntária e de muita boa vontade de vocês. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Boa noite.